pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Alessandra e eu vou gravar aqui a apresentação de um trabalho que eu fiz para uma disciplina de mineração de dados para a Universidade Federal de São Carlos. Um grande abraço, gratidão a toda a universidade por essa oportunidade. Mineração de dados consiste basicamente na análise de grandes volumes de dados. Isso pode ser aplicado em várias áreas. A área que eu escolhi foi acidentes aéreos, porque eu fiz um curso com o Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, sobre medo de voar. E nesse curso, um grande abraço para o Lito também, gratidão pela oportunidade. E nesse curso, ele falou sobre os fatores que contribuem para que um acidente aéreo aconteça. E ele também apresentou o CENIPA, que é um centro ligado à Força Aérea Brasileira de investigação e prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos. Então, acidentes em que ocorreram vítimas ou incidentes que são falhas que não deveriam ter acontecido, mas que não resultou em vítimas. O CENIPA não tem caráter punitivo. A investigação do CENIPA, ela visa aprimorar o erro que causou o acidente para que esse erro não ocorra novamente. Então, ela não tem um caráter legal de punição, é apenas de prevenção de novos acidentes. E para isso, ela analisa alguns fatores contribuintes. O banco de dados de acidentes aéreos do CENIPA online, ele tem dados de acidentes aéreos desde 2007 e eu coletei todos esses dados. Eu não sei por que não tem dados anteriores a 2007, mas provavelmente é porque mudou alguma legislação que tornou transparente esses dados e a partir daí os dados foram disponibilizados. Então, o primeiro passo foi coletar todos esses dados. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz utilizando alguns algoritmos que eu vou mostrar. Apenas o resultado. Se depois alguém quiser o código-fonte, que eu fiz em Python, eu posso mandar a base de dados e também o código-fonte. É só deixar no comentário aqui o seu e-mail que eu envio. Peço desculpas pela voz. Estava esperando melhorar minha voz para gravar esse vídeo, mas a voz não melhora. Então, vou gravar dessa forma mesmo. Espero que esteja compreensível. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nesse site aqui, ó, que é ligado à Força Aérea Brasileira e pegar esses dados. Aqui é só uma imagem PNG representando o banco de dados. Então, ele tem as ocorrências, o tipo da ocorrência, o fator contribuinte, o tipo da aeronave. E essa recomendação é a recomendação do que fazer, né, depois da investigação daquele acidente. Então, o objetivo final é apresentar uma recomendação de mudança estrutural, seja na organização, seja relacionada a equipamento, fatores humanos, por causa dos fatores que contribuíram para o acidente anterior. Então, ele resulta numa investigação que mostra os fatores contribuintes e, a partir disso, ele dá um feedback do que precisa ser melhorado. A tabela que eu peguei foi essa daqui.
de fatores contribuintes. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu separei essa tabela. Então, a tabela do fator contribuinte, eu transformei aqui. Era um arquivo CSV que vinha lá do site da CENIPA, só digitar CENIPA no Google e vocês conseguem ter acesso à base de dados. O arquivo CSV eu transformei num arquivo SQL e aí eu criei aqui uma representação gráfica utilizando a linguagem PHP, apenas para poder mostrar para vocês a tabela, tá? Poderia ser no Excel, poderia ser em qualquer lugar, eu apenas queria mostrar a tabela. É que para mostrar no SQL ia ficar um pouco bagunçado, então eu coloquei aqui no PHP. Mas esse conteúdo é uma codificação SQL em que eu só puxei aqui para o PHP para apresentar na tela. Os rótulos das linhas, eu não vou falar um por um, porque são 74 fatores. Então aqui, esses rótulos, eu tenho 74 fatores que podem contribuir ou não para um acidente aéreo. Então, esses fatores podem ser desde fatores humanos, como álcool, ansiedade, atenção, como fatores que a gente chama de hard skills, ou seja, conhecimento técnico, né? Aplicação de comandos, capacitação e treinamento. Tem outros fatores que a gente chama de CRM, que é Customer Relationship Management. Minha pronúncia do inglês é meio ruim, mas é relacionada aos fatores humanos ali de comunicação, né? Então, é o clima organizacional, comunicação. E existem fatores que a gente não tem o poder sobre eles, como condições meteorológicas adversas. Eu vou pesquisar aqui outro fator, presença de ave. Isso é muito comum, por isso que a maioria das aeronaves possuem 2 motores. Quando, principalmente na subida, né, ou na descida da aeronave, no pouso ou no levantamento da subida, ele pode se chocar com uma ave e a ave presa no motor, ela pode danificar o motor ou fazer uma parada momentânea. Por isso que a maioria das aeronaves tem mais de um motor. Se a aeronave for monomotor e tiver uma presença de ave ali, você pode ter um problema grande. Outro problema é a fauna não ave. Nesse caso seria animais na pista, na hora da decolagem. E a gente tem fatores também relacionado à manutenção da aeronave, então ao conhecimento, né, de manutenção da aeronave, do tipo de aeronave, a parte técnica também. Essa questão da percepção aqui é um fator que aparece muito. A percepção, ela está relacionada com o fato do ser humano não ter nascido para voar, né? Então a gente entende muito andar para frente, andar para trás, esquerda, direita,
mais cima-baixo, é um pouco difícil da gente perceber. Então, quando a gente tem queda livre, por exemplo, o ser humano demora um pouco para perceber essa queda. Então, é o fator percepção. Eu estou falando dele porque ele aparece com uma certa frequência aqui. Eu não vou falar de todos, eu acredito que tenha dado para entender. Então, eu tenho 74 fatores que podem contribuir separadamente ou juntos. Aqui as linhas, eu tenho mais ou menos, se eu não me engano, 8.000 acidentes aéreos. Eu não tenho certeza ali da quantidade, mas isso daqui é o número do acidente. Quando eu coloquei 0, é porque esse fator não contribuiu para esse acidente aqui. Quando eu coloquei 1, no caso, condições meteorológicas adversas, está com 1. Então, foi um fator que contribuiu para esse acidente número 2. Lá no final, eu tenho a soma das linhas. Então, a maioria, são vários fatores contribuintes. A minha hipótese inicial era de que um fator sozinho dificilmente derruba uma aeronave. Porém, se eu colocar por ordem aqui decrescente, não está funcionando aqui, não sei porquê. Mas eu tenho várias vezes aqui em que um fator sozinho derrubou uma aeronave. Mas agora eu vou mostrar um algoritmo feito no Python. Aqui eu vou ter um algoritmo que foi aprendido em aula, chamado algoritmo a priori. Ele tem algumas métricas com regras de associação. Então, aqui, as regras de associação são as seguintes: antecedentes e consequentes. Então, a regra que antecede, né, o fator contribuinte que antecede e o fator contribuinte consequente. E para que serve isso? Eu vou ter aqui a coluna suporte, que vai me mostrar, falando de uma maneira bem simples, a porcentagem das vezes em que a aplicação de um comando é um problema. No caso aqui, eu tenho um valor muito alto nesses dois aqui. Julgamento da pilotagem e aplicação de comandos. São fatores, então, altos, ou seja, acontece com mais frequência. Em seguida, eu tenho a confiança, que é a probabilidade de fatores contribuintes aparecerem juntos. Eu acredito que o maior deles aqui seja justamente este aqui. Ou seja, se o piloto aplicou um comando errado, a chance dele fazer um julgamento de pilotagem errada acontece. Então, é a chance desses itens aparecerem juntos aqui na confiança. Então, isso faz sentido, porque ele aplicou um comando errado. Até ele fazer um julgamento de que o problema está acontecendo por causa do comando errado, ele pode demorar alguns segundos ou minutos.
mas que sejam suficientes para derrubar a aeronave, por exemplo. Por último, eu tenho o lift, que é a força de associação entre eles. O valor sendo maior que 1, ele é muito alto, mas eu tenho alguns aqui que são 2.4, que é o processo decisório e atitude. E em seguida, a atitude ligada também ao processo decisório. Então, é mais ou menos a mesma coisa do que ali em cima. Quando ele tem uma atitude, uma determinada atitude ali no comando, até se ele demorar para tomar essa atitude, quando ele vê que houve um problema na aeronave, né, então o processo decisório fica comprometido juntamente com a atitude. Eu não sei falar isso de uma forma mais técnica, porque eu não sou da área de engenharia aeronáutica, né? Eu sou da área de computação, mas então o fator contribuinte processo decisório tem uma força muito grande de ser um fator contribuinte juntamente com atitude. Então, é isso que a gente vê aqui no algoritmo a priori. E já esta aqui é um algoritmo também feito em Python da árvore de decisão. Essa árvore de decisão, por causa da quantidade de fatores contribuintes que a gente tinha, ela ficou gigantesca. Mas eu simplifiquei ela aqui apenas para mostrar o que significa. Então, um fator que apareceu bastante, a atitude. A atitude em engenharia aeronáutica é a orientação espacial. Então, muitas vezes, a aeronave está em queda livre. E o piloto não percebe isso. Então, é a orientação espacial. Como eu disse, o ser humano ele não tem orientação espacial para voar, como um pássaro teria, porque biologicamente nós não fomos feitos para voar. Então, a atitude é a desorientação espacial da aeronave. Ela pode estar, por exemplo, com o bico para baixo, descendo, enfim, isso tem um nome, acho que é descendo em parafuso, e você não perceber. Ou ela pode estar numa posição normal no espaço e você achar que está errada. Existem alguns equipamentos que controlam isso, mas às vezes esses equipamentos falham. Vou dar um exemplo. No voo da Air France, que eu não me lembro em qual ano, mas era de Congonhas, São Paulo, para Paris. Houve um entupimento durante uma tempestade nos tubos de Pitot. O tubo de Pitot é o que mostra a atitude da aeronave. Ou seja, se ela está em linha reta, se ela está fazendo uma curva, se ela está em ascendência, se ela está em descendência. Então aqui, se a atitude for menor ou igual a 5, ou seja, se a aeronave estiver ok ali, voando legal, então a gente cai no problema do julgamento da pilotagem. Então o piloto julgou errado a atitude da aeronave. Agora, se não for menor ou igual a 5, ou seja, se a atitude da aeronave tiver realmente numa posição
de, de risco, como, por exemplo, uma curva para um lado que não deveria ser feita, uma subida repentina ou uma queda repentina. Então, a gente cai aqui na organização do trabalho. Então, a árvore de decisão, ela vai servir para a gente encontrar os motivos aqui do acidente. Por último, eu gostei muito desse algoritmo K-means. A minha pronúncia do inglês de novo é ruim, provavelmente eu errei a pronúncia, mas ele é muito utilizado, ele vai detectar padrões, e ele é muito utilizado na visualização de acidentes, né? Então, é clusterização, que é o agrupamento, né, de fatores. Então, eu coloquei aqui poucos fatores, mas no cluster 0, seria, que aparece em azul aqui, seriam fatores como fadiga, desatenção, julgamento da pilotagem, fatores humanos. O cluster 1, ele que tem laranja, ele mostra falta de treinamento, informação incorreta. Apesar de ele estar bem alto aqui, ele aparece poucas vezes, né? A informação incorreta, ela se dá, por exemplo, no planejamento de voo, quando um piloto erra o planejamento e esse planejamento é aprovado de maneira errada, mesmo estando errado, o superior imediato aprova. Foi o que aconteceu no acidente da Chapecoense, por exemplo, em que o planejamento de voo tinha combustível insuficiente para chegar ao destino, mas como a pessoa que planejou o voo era o dono da companhia, então ele mesmo aprovou o planejamento, né? Mas isso acontece poucas vezes. O que eu já imaginava que acontece muitas vezes, esse cluster 2, que é a multiplicidade de fatores. Quando acontecem falhas técnicas ou falhas que são incontroláveis, como presença de fauna ou de condições meteorológicas adversas, ou áreas montanhosas, falhas técnicas combinadas com fatores humanos. Então, quando a gente tem esse tipo de falha que, independente do ser humano, a chance, né, da complexidade do erro humano acontecer é maior. Então, a gente tem mais aqui. Bem, foi mais ou menos isso que eu entendi desses 3 algoritmos. Eu desenvolvi, eu tenho um banco de dados em SQL, estruturei ele na visualização em PHP, depois eu desenvolvi o algoritmo a priori, a árvore de decisão e o K-means usando Python, ligado com o meu banco de dados SQL. Se alguém quiser de novo o código-fonte, só deixa o e-mail aqui embaixo que eu disponibilizo. Se você assistiu até aqui, e aí, vale um like?